Para os nossos estudos na noite de hoje, nós nos inspiramos no livro Amor Sublime e Amor, do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade de Divaldo Franco, na página 142, onde falaremos da despersonalização. A despersonalização é um distúrbio de ordem mental, e ele é descrito como que as pessoas vivendo e estando nas suas vidas, elas parecem que se desconectam, que vivem constantemente desconectadas do corpo e dos pensamentos. Elas se sentem como se fossem um observador externo da própria vida, né, distanciados da realidade própria. Vamos abordar esse tema na noite de hoje. Nós somos espíritos vivendo uma condição material. E a didática da educação envolvida nesse processo precisa despertar e desenvolver aquilo que se encontra adormecido em cada um de nós. Pois a finalidade primeira do ser é crescer e alcançar aquilo que nos é legado. Então, encarnados que estamos, precisamos viver a realidade material e precisamos nos deparar, precisamos nos encontrar com todos aqueles processos, todas aquelas tensões, todas aquelas energias necessárias para despertar e desenvolver aquilo que nós temos dentro de nós e que se encontra adormecido. Porque a finalidade da encarnação para cada espírito é crescer, é se desenvolver, é evoluir. Então, todos nós possuímos esses aspectos ainda a ser desenvolvidos, ainda a ser despertados. Às vezes a gente pensa que já está tudo em paz, que já está tudo certo, mas alguma coisa, alguma circunstância faz com que a gente encontre uma dificuldade, encontre um limite pessoal, psíquico e espiritual, do qual nós ainda precisamos avançar, do qual ainda nós precisamos evoluir. E a reencarnação serve para isso. Existe um legado para cada um de nós que somos espíritos, e esse legado é de nos transformarmos, de acordo com o nosso processo evolutivo, em espíritos puros, em espíritos que estão e que podem se considerar espíritos irmãos de Jesus, filhos de Deus, no seu mais alto aspecto de desenvolvimento e de evolução. E nós precisamos desenvolver esses aspectos. Por isso, nós precisamos estarmos conscientes, estarmos engajados na nossa própria encarnação, vivenciando os nossos aspectos, para que a gente consiga, sim, desenvolver aqueles que ainda possam estar necessitando de desenvolvimento. Desconhecer ou ignorar deliberadamente essa realidade perturba a nossa mente e faz que nós não saibamos como avançar, pois ficamos desorientados entre as necessidades do corpo que sentimos e os apelos do espírito que somos, mas desdenhamos. Então, somos espíritos encarnados, estamos como espíritos no corpo físico. Nós precisamos entender e conhecer essa realidade. Nós não devemos ignorá-la. Desconhecer, nós não podemos afirmar isso com certeza, porque todos nós procedemos da realidade espiritual e todos nós fazemos um planejamento reencarnatório. Então, o que acontece é que estamos aqui esquecidos, momentaneamente esquecidos dessa realidade. Não que nós a desconheçamos. Encarnando e desencarnando diversas vezes, realizamos essa transição
inúmeras vezes. O que acontece é que a gente, estando aqui e sentindo esses apelos do espírito, nós ignoramos deliberadamente. Ignoramos deliberadamente essa realidade. E entramos num processo de perturbação. Porque a matéria, ela não é capaz de suprir, ela não é capaz de atender todos os aspectos do espírito. O espírito precisa, ele sente, ele busca, ele se evolui dessa maneira. Ele precisa se alçar, ele precisa evoluir. É natural do espírito evoluir, sempre. Então, ignorar deliberadamente nos perturba, faz com que a gente entre num processo de perturbação muito grande. Porque a matéria não consegue nos suprir, não consegue nos orientar, não consegue auxiliar o espírito naquilo que ele precisa do seu processo evolutivo. E nós ficamos desorientados, porque o corpo, ele imprime no espírito que somos as necessidades naturais do corpo, as necessidades naturais de estar encarnado. Mas o nosso espírito, o espírito que somos, possui os seus apelos que também precisam ser atendidos, mas que na grande maioria das vezes são desdenhados, são ignorados, são relegados. Esse é um processo de perturbação para os indivíduos. Tudo aquilo que se encontra destravado e se movimentando no corpo, no campo das emoções e dos sentimentos, é necessário para o aprimoramento do espírito. Mas precisa ser reconhecido, estudado e compreendido para poder ser orientado pela razão e pelo senso crítico. Então, todos nós vamos vivenciar situações no campo das emoções e dos sentimentos. As emoções e os sentimentos, eles estão diretamente conectados e são promotores, são as forças promotoras dos deslocamentos necessários para o espírito. Então, o espírito sente as emoções e os sentimentos. Eles são mais importantes para a nossa razão e para o nosso senso crítico do que seriam para o corpo. O corpo as sente e o corpo se movimenta de acordo com aquilo que o espírito é compelido a fazer. Então, as emoções e os sentimentos são bons sinalizadores para nós, para o nosso espírito, para o espírito que somos. Quando a gente sente no nosso campo essas movimentações de emoções e sentimentos, é necessário dar atenção, é necessário nos orientarmos por eles. Se nós nos desequilibramos ainda de acordo com algumas emoções, precisamos ver por que isso acontece. Se nós nos desequilibramos nos nossos sentimentos, é necessário tentar compreender por que aquilo ocorre. Porque eles estão indicando para nós os caminhos que precisamos seguir. Aquilo que nos movimenta nesse campo das emoções e dos sentimentos vai nos colocar diante daquilo que necessitamos para evoluir. Então, se nós damos atenção a esses pontos, a essas circunstâncias, se nós prestamos atenção e nos movimentamos para atender as emoções e os sentimentos que estão sobressaindo no nosso campo mental e espiritual, muito provavelmente nós vamos ir atrás, nós vamos buscar e vamos atender aquilo que o espírito está precisando para se desvencilhar, para evoluir, para avançar. E quando nós o fazemos, a nossa razão e o senso crítico são necessários. Nós precisamos movimentar isso de forma consciente. Não podemos ser simplesmente reagentes, não podemos simplesmente reagir às coisas. Precisamos tentar entender o que as movimenta, o que as dispara. O espírito deve conduzir-se no corpo sem paixões, nem escravizações, mas realizando-se física e emocionalmente, lembrando que naturalmente o corpo vai impor inúmeras necessidades e anseios, que eles são próprios e fazem parte da sua constituição. Então nós precisamos compreender o que são necessidades do corpo, o que são necessidades do espírito. E nós precisamos estar encarnados e precisamos nos realizar física e precisamos nos realizar emocionalmente. Precisamos atender aquilo que o corpo necessita, precisamos atender aquilo que o espírito necessita. Nós devemos cuidar porque as paixões são os excessos das emoções e dos sentimentos. E as escravizações são aquilo que o espírito busca, aquilo que o espírito necessita,
mas que muitas vezes repercute no próprio corpo físico. Então, os indivíduos que se desabilitam nas circunstâncias envolvendo os álcools, os alcoólicos ou as drogas, e vai imprimir uma necessidade física no corpo físico. Mas as raízes desses desequilíbrios, dessas problemáticas, está no espírito que não está sendo atendido. Então os indivíduos imaginam que buscando alguma coisa externa e ingerindo por vias físicas, eles irão atender as necessidades espirituais, o que não é verdade. Pode propiciar algum anestesiamento momentâneo, mas depois vira uma escravização, vira uma paixão, aumenta o desequilíbrio que já existia. Então nós precisamos nos conduzir no corpo físico de forma a realizar, de forma a atender aquilo que o corpo necessita em termos de descanso, em termos de saúde, em termos de atividade física, em termos de alimentação, mas precisamos também fazer isso em relação ao espírito, atendendo às necessidades do espírito. Porque tanto uma quanto a outra são próprias e são necessárias à constituição tanto do espírito quanto do corpo. É necessário uma inter-relação amigável, pois ambos devem se beneficiar. Caso contrário, irão se apartar, e o espírito abandonará seu corpo e perderá a oportunidade, e o corpo irá se apoderar do espírito, transformando o espírito em um títere, em um animal, em primarismo. Então, se nós não entendemos essa relação, essa inter-relação do corpo e do espírito, se nós atendemos somente às necessidades físicas, nós viramos bonecos, o espírito vira um boneco. O espírito vira um animal em primarismo. O espírito se transforma em alguém fora de controle. Porque o espírito, esquecendo as suas necessidades espirituais, esquecendo a sua origem espiritual, o espírito vai atender somente às necessidades do corpo e acha que as necessidades do corpo vão lhe satisfazer. Então, nós entramos em um primarismo, nós regredimos da nossa condição, do nosso intelecto, não do aspecto espiritual, mas damos vazão somente às necessidades do corpo. Atendemos somente aquilo que é de natureza animal. E se nós nos revoltamos contra o corpo, se o espírito, vivenciando as coisas do corpo, sem as entendê-las e sem as atendê-las, ele pode se revoltar contra o próprio corpo, ele passa a agredir o próprio corpo, ele passa a fazer com que o corpo sofra coisas que não são necessárias, que devem ser evitadas. Nós vamos transformar o nosso corpo numa pequena prisão e vamos nos torturar, vamos nos atormentar estando no corpo. E esses espíritos, esses indivíduos, de repente podem pensar que saindo do corpo vai ser a solução. Quando, na verdade, nós estamos ali justamente para essa inter-relação, para estarmos corpo e mente, corpo e espírito, unidos num processo de evolução de ambos. Então, o espírito, se não entende essa inter-relação, ele pode vilipendiar o próprio corpo até abandoná-lo. Ou o corpo pode sufocar o espírito que somos e nos transformar em bonecos, em títeres, e nos transformar, nos fazer agir em primarismo animal. Então é preciso entender essa relação, é preciso compreender essa inter-relação do corpo e do espírito. O corpo precisa do espírito, o espírito precisa do corpo. E nós precisamos entender as necessidades de cada um para que nós não entremos nesse processo que Joana de Ângeles quer nos alertar, que é o da despersonalização. Não somos o espírito que deveríamos ser e o corpo não recebe aquilo que necessita para evoluir, para propiciar a esse espírito as lições necessárias ao seu desenvolvimento. Assim, não deve existir uma luta entre o corpo e o espírito, mas uma associação. Pois o processo civilizatório já avançou muito, elevando o corpo e iluminando o espírito. E estamos mais estéticos, mais equilibrados e mais saudáveis, bem como mais sensíveis, respeitosos e parafísicos.
Então, se nós observássemos os seres humanos que éramos há 5.000 anos, há 10.000 anos atrás, nós vamos perceber que hoje somos espíritos melhores do que éramos há 10.000 anos. E vamos perceber que hoje nós envergamos corpos mais harmoniosos e bonitos do que éramos há 10.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás. Então, podemos perceber que no caminhar da trajetória humana, no caminhar da civilização, nós, corpo e espírito juntos, evoluímos muito. Nós nos depuramos muito. Nós avançamos muito no processo civilizatório. Somos hoje espíritos melhores em corpos melhores. E isso só aconteceu por conta dessa união, dessa associação, desse cooperativismo entre o espírito e o corpo. O espírito reencarna, compreende esse processo e trabalha para atender tanto aquilo que representa o espírito como aquilo que representa o corpo. Então, essa união, quando bem entendida, ela produz frutos muito bons. E nós, como espíritos melhores e seres humanos melhores, vamos criar civilizações melhores, vamos atender melhor a nossa coletividade, vamos atender melhor o nosso desenvolvimento. Vamos compreender e atender melhor os nossos processos, as nossas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas espirituais. Cada um a seu turno, cada um a seu momento. Mas é inegável que nesse processo evolutivo, nós, corpo e espírito, já avançamos muito, e isso é visível dentro da nossa civilização, dentro do mundo moderno que nos rodeia. Já avançamos muito, mas precisamos ver e entender essa associação, esse cooperativismo necessário entre nós, espíritos, e os corpos que constituímos. Mas ainda sentimos o corpo como uma prisão e nos deixamos impressionar por condutas e acontecimentos sociais desequilibrados, que desencadeiam sentimentos de ansiedade, pânico e terror, que prendem nossa respiração e movimentos como se estivéssemos em uma jaula. Então, agora, modernamente, vamos entender que o nosso processo evolutivo espiritual e o processo de desenvolvimento do nosso corpo avançou e evoluiu muito. Mas nós precisamos abrir a nossa mente, ampliar as nossas compreensões a respeito do espírito que somos. Porque invariavelmente, em algum processo, em algum momento, em algum patamar evolutivo, não precisaremos mais envergar corpos físicos, corpos materiais. Então nós estamos evoluindo o nosso espírito para essa condição. Nós vamos ter aspectos do nosso perispírito muito mais desenvolvidos, o nosso perispírito vai ser muito mais diáfano e os nossos corpos serão corpos melhores. Não precisaremos mais envergar corpos tão pesados e tão adoecentes como nós temos no momento. Precisamos nos preparar para isso. Mas nós percebemos agora, nesse momento de transição planetária, acontecimentos sociais desequilibrados, situações onde o desequilíbrio aparece, se apresenta muito mais forte, muito mais abrangente, muito mais disseminado e muito mais televisionado. E isso leva com que a gente pense, com que a gente imagine situações que nos colocam em pânico, terror e ansiedade. Então nós percebemos nesses acontecimentos sociais desequilibrados, nessas energias disparadas e trazidas até nós pelos meios de comunicação que todos nós possuímos, nós imaginamos que as coisas estão fora de controle. Que Jesus não sabe o que fazer, que Deus nunca viu um mundo passando por transição planetária como a nossa e que nós estamos lançados sem auxílio, sem socorro e sem o entendimento necessário. Nós temos socorro, nós temos auxílio e nós temos entendimento. Mas nós precisamos usar o nosso raciocínio, o nosso equilíbrio íntimo, a condição de espíritos que somos e que estamos caminhando para sermos espíritos melhores. Precisamos fazer e entender tudo isso como um momento de transição. É um momento. Então esta ansiedade, este pânico e esse terror que muitas vezes possamos sentir, eles são transitórios, eles são momentâneos. Mas isso vai repercutir no nosso corpo.
se nós nos sentimos espiritualmente atacados por esses sentimentos, o nosso corpo vai pesar, o nosso corpo vai sentir. E nós podemos esquecer, nós podemos nos despersonalizar como espíritos e imaginar que este corpo que envergamos agora é uma jaula. Este corpo é uma prisão. E nós corremos o risco de perder esses momentos preciosos da transição planetária diante de sentimentos como a ansiedade, o terror, e o pânico e o medo. Então não tenhamos esses sentimentos, não alimentemos esses sentimentos. Desliguemos os nossos celulares, as nossas televisões e busquemos distrações melhores. Façamos por nós mesmos esses movimentos, nos afastando dessas propagandas sociais desequilibradas, desses movimentos sociais desequilibrados. Vamos fazer os nossos movimentos sociais de acordo com os espíritos que somos, lembrando da condição momentânea e transitória que estamos passando. E vamos respirar, vamos encher os nossos pulmões, vamos realizar o movimento necessário para acalmar o nosso espírito. Vamos buscar aquilo que é necessário para o espírito, porque o corpo perece. O corpo vai ser despojado. Os espíritos dizem que quando desencarnamos, se olharmos para o nosso corpo, vamos vê-lo como se fosse uma veste. Vamos tê-lo para nós como se fosse uma veste. E ninguém entra no chuveiro para tomar um banho e fica chorando desesperado porque a roupa ficou pro lado de fora suja. Nós seguimos, nós caminhamos. Aquela roupa é simplesmente uma veste. E o nosso corpo também o é. Muito importante para nós, devemos tratá-lo e devemos cuidá-lo e devemos utilizá-lo para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas ele é uma veste. Então cuidemos do nosso espírito. Não entremos nesses processos de desequilíbrio. Não aceitemos que a nossa respiração fique trancada por conta de um processo mental que não é capaz de destruir o nosso espírito, mas que é capaz de atrapalhar a nossa evolução, atrapalhar o nosso desenvolvimento, despersonalizar o espírito que somos no corpo que envergamos momentaneamente. Reconquistar a serenidade é possível mediante a recuperação dos movimentos, da respiração, da reflexão e da autoanálise, eliminando associações negativas pela conquista dos conhecimentos sobre reencarnação e realidade espiritual. Então, quando a gente estuda na doutrina espírita a realidade da reencarnação, quando a gente aprende a respeito de aspectos do mundo espiritual, nós nos transportamos para lá, nós nos guiaremos para lá. E nós podemos reconquistar essa serenidade, recuperar, fazer de modo a utilizar os movimentos do corpo, fazer atividade física, realizar passeios, caminhadas, academia, andar de bicicleta, andar a pé, simplesmente sair, caminhar, recuperar os movimentos do corpo, utilizar os movimentos da respiração, para que o nosso corpo sinta-se, relaxe, tranquilize-se, e isso seja transmitido para o nosso espírito. Da mesma forma, usar a reflexão e a autoanálise. Buscar esses conhecimentos a respeito da reencarnação e da realidade espiritual, do espírito que somos. Porque a reflexão e a autoanálise vão acalmar o nosso espírito, e isso vai acalmar o nosso corpo. Vai auxiliar nesses processos de angústia, de ansiedade e de depressão. Então nós vamos ter a nossa realidade física e a nossa realidade espiritual trabalhando para o mesmo processo de recuperação, para o mesmo processo de reconquista da serenidade. A serenidade do espírito conquistada através do corpo e a serenidade do espírito auxiliando o corpo a auxiliar o espírito. Então vamos nos desassociar. Vamos buscar esses conhecimentos. Vamos nos desligar das coisas negativas. Eliminar essas associações negativas. Como se nós estivéssemos abandonados, como se as coisas estivessem sem controle. Quando nós sabemos que isso não corresponde à realidade. Então, utilizemos, busquemos essa serenidade através do auxílio, dos auxílios que o corpo pode nos
nos proporcionar e através do auxílio que o espírito pode imprimir no corpo físico. Muitos aspectos desses medos e pânicos possuem suas raízes também em vivências passadas, que imprimem suas marcas de maneira tão profunda que somente durante a idade adulta e muitas vezes com ajuda externa é possível superar essas energias, suas energias sufocantes. Então, espíritos que somos e encarnando e desencarnando diversas vezes, nós podemos também trazer de vivências passadas essas nossas ansiedades, esses nossos medos. Estamos aqui encarnados e possuímos os nossos passados, que precisam ser resgatados e precisam ser acolhidos. E às vezes isso leva tempo, às vezes acontece de nós precisarmos de muitas décadas encarnados em uma encarnação para que nós consigamos superar as energias sufocantes vindas de outras encarnações, de encarnações anteriores. E nós, muitas vezes, não conseguimos realizar esse processo sozinhos. Às vezes, nós precisamos procurar ajuda externa. Então, não tem problema nenhum de nós realizarmos todos esses mecanismos, utilizarmos todos os nossos recursos íntimos e pessoais, mas também podemos, e já nos é facultativo no mundo em que vivemos, o auxílio de profissionais da saúde. O auxílio de profissionais de auxílio e ajuda mental. Então nós temos os psicólogos, nós temos os psiquiatras, nós temos medicamentos que são capazes de nos acalmar e nós também podemos utilizá-los. Não há problema para isso. Desde que nós façamos dos dois lados, atendamos às necessidades do corpo e do espírito que somos e também busquemos ajuda médica se assim for o caso, se assim for necessário. Mas é um trabalho que muitas vezes nós precisamos movimentar em nós. E precisamos também entender que talvez a ajuda externa, se nós procurarmos somente a ajuda externa, talvez não consigamos realizar essa tarefa. Porque vamos precisar realizar o nosso trabalho íntimo conosco mesmo e também entender o espírito que somos e atender o espírito que somos. Propiciando tanto para o corpo como para o espírito aquilo que é necessário para que nós não façamos essa fragmentação, essa dissociação do corpo e da mente e entremos nesse processo da perda da personalidade, onde parece que as coisas não fazem sentido, onde as coisas parecem não encaixar mais e nós perdemos a oportunidade reencarnatória por não compreendermos as razões do espírito encarnado diante do próprio passado e diante do próprio presente. Se praticamos atos de crueldade, insensatez e vilania, eles não desaparecem dos nossos registros íntimos, mesmo depois da morte. E quando retornamos à matéria, tornam a gerar consequências até que recuperemos a nossa paisagem moral afetada. Então veja só, o espírito, ele carrega essas lembranças vindas de outras vidas. E isso pesa na sua moral. Então a gente vem para essa encarnação e precisa nos desafiar, nós precisamos nos melhorar moralmente. Mas como que vamos fazê-lo? Nós precisamos entender que éramos cruéis, que éramos insensatos, que éramos desequilibrados. E hoje, quando nós encontramos essas coisas sendo manifestadas dentro da sociedade, elas vão chocar com a nossa realidade íntima. E esses registros íntimos, eles estão em nós. Então, nós vamos sentir a ansiedade e nós vamos sentir os desequilíbrios sociais que nos cercam. E isso vai imprimir no nosso espírito. O nosso espírito vai se ressentir. Então, entendamos isso. Busquemos estudar essas realidades do espírito e da matéria. E façamos esses paralelos. Então, se nós hoje enfrentamos esses aspectos da sociedade humana moderna, e esses aspectos, eles nos atingem nos nossos refolhos morais e espirituais, se eles nos chamam a atenção, se eles nos afetam e nos propiciam momentos de desequilíbrio, é porque estão presentes dentro do nosso espírito e precisam ser trabalhados.
Nós vamos então execrar esses movimentos de crueldade, insensatez e vilania. Nós vamos procurar desenvolver em nós as emoções necessárias para gerar o equilíbrio, sem sermos cruéis mais, sem sermos insensatos e sem agirmos com vilania. Vamos buscar dentro de nós os sentimentos morais necessários a combater esses sentimentos do passado. E vamos reequilibrar a nossa moral. Então não precisamos mais ser expostos à crueldade que atinge o nosso corpo. Nós somos expostos às crueldades morais que vão atingir o nosso espírito. E é ali que vamos nos ressentir, é ali que precisamos trabalhar. Façamos isso de forma assertiva, busquemos isso através das orações, das meditações e dos entendimentos, através da razão e da compreensão das coisas que nos cercam. Entendendo que somos espíritos ainda em processo de equilibração, de reequilíbrio, e em processo reencarnatório, aonde vamos encontrar todas essas energias que vão fazer, que vão chocar o nosso espírito e fazer com que caminhemos diante desses aspectos. Nossa consciência carrega os abusos perpetrados, sempre nos convidando à regularização, que ressurgem como ansiedades, temores difusos, terrores, sem causa justa. Atitude autopunitiva ou autodestrutiva, cujo peso pode alterar a nossa personalidade. Então, se nós, reencarnados que estamos passando pelos processos aonde nós sentimos essas pressões e esses abusos sociais, precisamos entendê-los como necessários à movimentação do nosso espírito. Se sentimos essas ansiedades, esses temores, esses terrores, não vamos nos punir ou não vamos nos destruir, vamos entendê-los como processos necessários ao nosso desenvolvimento. Eles não são agradáveis e nem são fáceis de serem mantidos, nem são fáceis de serem vividos. Mas precisamos fazer um esforço, não de perda da personalidade, mas sim de melhoria do espírito. Não de disruptura da nossa personalidade, mas sim de melhoria do espírito que somos. E o espírito se ressentindo, entendendo que essas energias estão em desequilíbrio e elas nos atingem sem precisar agredir o nosso corpo, elas estão na conta da nossa consciência. A nossa consciência que traz esses abusos perpetrados do nosso passado e que agora nós nos encontramos em uma situação muito melhor, mas não estamos distantes ainda desses acontecimentos e precisamos compreendê-los como as energias que fazem com que o nosso espírito caminhe na direção que ele precisa ir. Afastando-se desses aspectos da consciência, dos abusos da consciência que vêm para nós das nossas encarnações anteriores e que farão com que nós entendamos esses movimentos como irregulares, como desequilibrados. Vamos nos afastar conscientemente deles por entender que eles vão nos destruir e vão nos prejudicar, assim como fazem com os outros. Então precisamos nos colocar nessa condição de espíritos que querem melhorar e que desejam evoluir. E nós vamos suportar todas essas cargas, todas essas energias, porque isso melhora o nosso espírito e não o destrói jamais. Mas, se nós nos despersonalizarmos, perdemos a oportunidade, perdemos o corpo e perdemos a noção de espírito que somos e talvez não consigamos aproveitar. Consciência espiritual e conhecimento das responsabilidades reencarnatórias mais facilmente assegura a luta pela preservação da saúde mental e física, bem como da harmonia que deve vigir entre corpo e mente, contribuindo para uma existência feliz. Então Deus, que é um Pai de infinita misericórdia, Ele cria essa didática muito eficiente, por sinal, e o que Deus quer é que nós evoluamos o melhor possível, o mais rápido possível e de maneira mais feliz, né, de acordo com a felicidade que somos capazes de entender. Mas precisamos desenvolver essa consciência espiritual. E também precisamos desenvolver esse conhecimento das responsabilidades reencarnatórias.
Hoje nós não fizemos crimes, hoje nós não praticamos desequilíbrios, mas nós os fizemos no passado. E eles nos encontram agora nesse momento grave, aonde nós precisamos suportar essas pressões, porque elas são necessárias para o nosso espírito. E se nós o fizermos, facilmente vamos assegurar e vamos preservar a nossa saúde física e mental. Bem como vamos preservar a harmonia que deve existir entre o corpo e a mente. Então, se nós entendermos essas pressões psicológicas e espirituais, se nós entendermos essa consciência que nós somos espíritos em processo reencarnatório, se nós desenvolvermos esses conhecimentos a respeito da responsabilidade de envergarmos um corpo sendo espíritos, nós vamos fazer toda essa trajetória de maneira mais assertiva, de maneira mais feliz. Vamos contribuir para o processo. Nós não seremos aqueles que vão perder o próprio processo, reclamando, desestruturando-se, fugindo, desequilibrando-se. Nós vamos conseguir vencer o processo porque somos conscientes do processo todo, conscientes do espírito e das responsabilidades que isso tudo cerca. Cuidemos do nosso corpo, harmonizemos o nosso espírito e trabalhemos na seara que estamos convidados, na seara que nos acolhe. Vamos fazer esses nossos propósitos, vamos tentar manter esta serenidade espiritual e física. Esse corpo é responsabilidade nossa, o espírito que somos precisa dele. Mas precisamos também realizar os movimentos de compreensão do espírito, atendendo às necessidades do corpo e do espírito, e evoluindo e entendendo as pressões que nos cercam. Elevemos o nosso pensamento a Deus, Pai de infinita misericórdia e amor. Busquemos a Jesus, o nosso mestre e o nosso guia, e peçamos aos amigos espirituais que nos auxiliem nesses momentos graves, nesses momentos difíceis que estamos passando. Foquemos a nossa consciência na realidade que nos cerca e façamos por nós os movimentos corretos, morais e intelectuais, buscando essa compreensão e a realização segura e correta dos movimentos que precisamos fazer, sendo espíritos encarnados no corpo em que envergamos. Trabalhemos pela harmonia e busquemos essa harmonia, que se nós conseguirmos mantê-la, realizaremos por nós uma transição mais amena e mais feliz, agradecendo a Deus e a Jesus que nos conduzem em mão segura e firme. Que o Mestre seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine e caminhe ao nosso lado. Que assim seja.